Olá, pessoal, boa tarde. Vamos seguir com nossa disciplina e o assunto que eu venho sempre falando aqui de extrema importância, que é para o batalhão de trânsito, que é um dos carros-chefes do batalhão de trânsito, é sobre o que? Acidente de trânsito. Não é? Nós somos uma tropa especializada em trânsito devido a esta nossa função. Tá? Não a função de sermos agente de trânsito, até porque agente de trânsito nós temos em outras companhias aqui da Polícia Militar, outros batalhões, graças a Deus, eu sou muito a favor da descentralização, né, para facilitar, para ser mais eficiente o serviço policial militar. Mas o acidente de trânsito não, o acidente de trânsito só quem realiza somos nós. Não também porque poderia descentralizar isso também, mas porque nós que fomos capacitados, tivemos cursos, temos um setor próprio para isso e tem uma padronização na realização desses acidentes de trânsito. Então, se generalizasse ia ser muito complicado, né? Mas pode ser uma coisa para o futuro, quem sabe, né? E aí a gente vai começar a tratar sobre acidente de trânsito, trazendo o quê? Trazendo com alguns conceitos e definições que parecem por si só ser bem básicos e são simples e básicos, mas é importante nós debatermos aqui para que fique mais claro, para que a gente entre no tema propriamente dito de forma mais uniforme, que a turma consiga entender de forma uniforme, de forma equilibrada, coerente, para que a gente entre na parte legal, né? Que é importante que vocês entendam de onde vem a legalidade de nós realizarmos o boletim de acidente de trânsito, ou se não há, né? Vamos ver um pouco mais para frente. Mas, a princípio, vamos entrar aí nos conceitos e definições. E, como já disse, qualquer dúvida, acredito que seja um tema que possa ser que traga mais dúvidas, porque é o nosso dia a dia, tanto eu como profissional, mas com vocês como usuários do trânsito, possa ser que tenha mais dúvidas em relação a isso. Então, como eu disse, no horário da aula, principalmente, eu tiro as dúvidas de vocês em qualquer horário, vocês sabem. Mas aquele horário da aula, eu estou realmente exclusivamente para vocês. Então, quem puder assistir a aula no dia realmente, tirem as dúvidas, tá? E que a gente concentra tudo nesse horário, porque às vezes minha demanda não dá para eu estar sempre tirando a dúvida de vocês, mas eu vou tirar, pode ser que demore, tá bom? Só quero uma concentração maior aí no dia da aula. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Acidente de trânsito. Deixa eu pegar a canetinha aqui na cor amarela, que é a cor do trânsito. Então, acidente de trânsito é todo, vamos ler primeiro para a gente depois explicar. É todo acidente não premeditado que resulte em dano a veículo ou na sua carga, ou traga traga lesões a pessoas e animais, em que pelo menos uma das partes esteja em movimento na via terrestre, ou áreas abertas ao público. Pode-se originar-se, terminar ou envolver veículos em vias públicas. Vamos lá. Acidente. Já disse que é uma coisa, um fato, uma fatalidade, um fato que ocorreu ali sem premeditar, foi um evento surpresa, é um acidente, tá, pessoal? Então, ele deve causar, geralmente vai resultar em dano, tanto dano patrimonial como dano à pessoa, certo? Se houver só dano patrimonial, já é um acidente de trânsito, tá? Se houver dano patrimonial e ou lesões, também. Se houver só lesões à pessoa e seu carro intacto, também é acidente de trânsito. O acidente de trânsito não necessariamente tem que envolver dano à lesão, tá?
tem que haver algum desses elementos. Ah, capitã, mas a senhora disse que o BPTrans só vai se houver acidente com vítima. Um dos fatores, sim, claro que não é só acidente com vítima. Quando a gente for estudar a resolução, a gente vê lá que tem 5 incisos que colocam as situações que o BPTrans vai ao local. Se envolver algum tipo de crime também, vamos ao local. Mas me perdi. Mas não é só a questão de lesão, tá? Aqui é um conceito geral, tá? A pessoa está dando um conceito do que é acidente de trânsito. Daí a gente vai delimitar posteriormente quais os tipos de acidente nós vamos e quais os tipos de acidente não vamos. Isso não quer dizer que não deixa de ser um acidente. Os eventos de trânsito que o BPTrans não vai, tem uma forma a ser tratada, né? Que vamos ver também mais à frente. E temos esses eventos tratados na resolução 001, que o BPTrans vai ao local e vai realizar o boletim de acidente de trânsito. Tá ok? Então, um acidente não premeditado, ela tem que resultar dano, né, ao veículo. É bem complicado não ter dano ao veículo, nem o dano, e ter lesão à pessoa, né? Houve uma colisão ali, vai ter algum tipo de dano vai causar, tá? E esse dano, se o acidente tratar só de dano material, o BPTrans não vai, né? Só se tiver a lesão. E aí eu já estou perguntando aqui, porque eu prevejo as perguntas de vocês, né? Como sempre há. Mas, capitã, mas o dano não é um crime previsto no Código Penal? Não era para o BPTrans ir, já que na resolução lá trata que o dano, que o BPTrans vai ao local em situações em que houver o quê? Crimes ou contravenções relacionadas ao acidente. É um crime, sim, mas eu vou explicar quando estivermos falando sobre a resolução, o porquê que nós não vamos no caso do crime de dano, tá ok? Para ficar bem claro isso para vocês, tá bom? A resolução pode ter alguns vácuos, mas sobre a questão do crime de dano, vou deixar bem claro para vocês que estamos certos em não ir, a resolução não errou, tá? Então, outra situação, tem que ter a lesão, tem que ter uma pessoa ou um animal, né? Tem que ter, não. Pode ter, né? Em que pelo menos uma das partes está em movimento na via terrestre, tá bom? Movimento, se o carro está estacionado, né, estacionado de forma correta, legal, e vem um carro e se choca, né, com esse veículo. É um exemplo de acidente, a outra pessoa não estava em movimento, mas fez parte do acidente e vai ser feito o boletim de acidente de trânsito, tá? E o carro que estava estacionado, quando nós vamos fazer o boletim de acidente de trânsito, nós fazemos a coleta de dados e a pesquisa dos veículos envolvidos no acidente, tá? De infrações, né? De documento. Só que fica bem óbvio, quando chegamos ao local, quem estava em movimento e quem não estava, até pela posição dos veículos. Não podemos, o que é que eu quero dizer com isso? Vamos verificar, vamos pegar os documentos das pessoas envolvidas e vamos anotar. Mas, caso o veículo que estava legalmente estacionado, parado, estiver atrasado, com licenciamento atrasado, ou o dono do veículo que se apresentou lá no local está com a habilitação também vencida, nós não podemos fazer as infrações de trânsito para esta pessoa que estava com o carro estacionado, só para a pessoa que estava com o carro em movimento. Mas por que tal? Porque a gente já viu que nossas infrações elas são feitas quando ao flagrante
é feito se o carro está em movimento ou se há essa previsão de movimento. Um acidente, quando ocorre um acidente de trânsito, há a previsão, não há o flagrante momentâneo, mas há a previsão de movimento, né? É aquela situação, né, que eu falei para vocês, né? A infração, ela se prolonga no tempo. Aí, no caso da pessoa que estava estacionada, está com o veículo parado, eu não posso fazer. Eu não sei há quanto tempo está aquele veículo parado. Ele pode alegar que o carro está lá estacionado já há muito tempo, que não está dirigindo o veículo. Então, o flagrante, até a próprio manual de fiscalização diz que tem que estar na via pública, né, para que seja autuado, e não se tem como prever. Ele pode alegar que o carro está ali há muito tempo, tá? Enfim, a gente não faz nem esse tipo de questionamento à pessoa. Estando estacionado, mesmo verificando que está atrasado, não faz. E coloca no boletim de acidente de trânsito: o veículo estava com licenciamento atrasado, porém se encontrava estacionado no momento do acidente. Isso aí fica bem claro e não há nenhuma consequência para o agente, tá? Nem pela habilitação do cidadão. E da outra parte já tem que ser feito, tá? Tem que ser feito tudo. Inclusive o teste de alcoolemia. Tudo em relação ao trânsito. O carro que estava em movimento faz todo o procedimento. E esse acidente de trânsito ele pode originar-se, terminar-se ou envolver veículos em via pública. Né? Ele pode estar saindo do estacionamento, colidir, pode estar saindo de que, meu Deus, de um local privado, e algum carro que está saindo da própria via, entrando no local privado e colidir com outro carro, não importa. Ele tem que ter o fim de envolver alguma situação que estava em via pública, ou terminar, ou originar-se, né? Vamos lá. Condutor, um minutinho, pessoal. Pronto, vamos lá. Condutor. Qual é o conceito de condutor? Condutor é a pessoa que conduza o veículo automotor ou de outro tipo, né? Bicicleta. Não é condutor? Não importa qual tipo de veículo, mas sim que seja conduzido por pessoa. Então, condutor, pessoa que conduza veículo automotor ou de outro tipo, incluindo os ciclos, ou ainda que guie por uma via, cabeça de gado, rebanho, bando ou manadas, certo? Esse pessoal que fica na via guiando vários animais, eles são condutores, tá? Conceito, só para vocês terem isso em mente. Alguns conceitos são importantes para que, se for colocado num boletim, seja colocado de forma técnica. E o passageiro vai ser toda pessoa transportada por um veículo e que não integre a sua tripulação. É também o usuário do transporte remunerado que paga passagem. Quando eu digo essa situação aqui, que não integre a sua tripulação, no caso de um ônibus, o cobrador, ele não é passageiro, não é considerado passageiro, tá? É uma situação que, né, desses transportes públicos, bem básico esses conceitos. Vamos para o próximo. E a vítima de acidente de trânsito vai ser toda a pessoa que sofre lesões físicas e ou perturbações mentais em razão de acidente de trânsito, independente de sua culpa civil ou penal, tá? Tendo vítima de acidente de trânsito, né, ela, independente da sua culpa, ela é uma vítima, certo? Ela tem que ser tratada como uma vítima de acidente de trânsito. Eu acho que eu não falei, quando eu falei do conceito de acidente de trânsito,
Mas falei, vou repetir, a gente tem que tratar o acidente de trânsito sempre quando chegar no local que foi um evento não premeditado, né? Quando por força judicial, se houver alguma investigação, dependendo da gravidade do crime, verificar que houve alguma intenção de causar aquele acidente, gente, pode acontecer de tudo. Se uma pessoa muito esperta, que planeja, premedite a matar alguém, ela vai matar no trânsito. Eu estou falando já para a gente fazer depois uma ligação com o crime de trânsito. Por quê? Porque o crime de trânsito previsto no CTB ele é tratado de forma culposa, quando não há intenção de matar, e são bem mais brandos do que o crime tratado pelo Código Penal, tá? Quando há a intenção de matar. Então, queria falar isso para vocês, para a gente depois, quando está em crime, a gente vê como, por isso, como algumas pessoas se sentem injustiçadas quando tem algum parente ou alguém que morre no trânsito, né? Porque é bem mais brando. Mas que quando um acidente de trânsito, entre aspas, na justiça for constatado que ela foi premeditada, aquele acidente, ele sai da esfera do Código de Trânsito e ela vai ser tratada na esfera penal, né? Inclusive até indo a júri. Então, é importante a gente ter isso na nossa mente quando a gente for falar de crime de trânsito. Enfim, eu queria fazer só esse parênteses para que você já comece a entender que o crime no trânsito, infelizmente, ainda é tratado de uma forma muito branda, né, em relação a outros crimes. Outra definição, conceito importante, e que aqui eu citei, só para vocês terem uma referência, que muitos podem estar questionando. A capitã está falando que tem que ter uma padronização, que o boletim de acidente de trânsito ela é uniforme, enfim. Tudo isso é trazido por uma NBR, a 12.898 de 93, bem antiga, né? Mas que não teve outra após essa, que ela trata sobre como deve ser um relatório de acidente de trânsito, tá? Então, nossa, que barulho. Então, o relatório de acidente de trânsito lá, ele vai trazer tudo que você tem que prestar atenção no preenchimento, né? Dia, data, as faixas de rolamento, quantas tinha no local, qual a mão de direção de cada veículo, qual tipo de pavimento é importante também, sinalização, se estava boa, visível, de acordo com as resoluções, vocês têm que citar, tá? É o constatado do policial que é técnico em boletim de acidente de trânsito. Se verificar que a alteração na sinalização deve se dar, porque a sinalização errada, irregular ou em má condições vai trazer um benefício para o usuário que sofreu o acidente de recorrer até contra o Estado, né, contra o órgão com circunscrição na área, para que reveja aí e repare o dano da pessoa. Tá? Então, é importante ser um boletim recheado de informações. Esse relatório ele traz tudo que deve conter num boletim. O boletim daqui da Paraíba, ela segue essa norma, mas ela é mais reduzida. Pronto. Esse relatório ele traz muita informação mesmo. Mas, assim, aqui na realidade da Paraíba, foi feito um estudo com os chefes de setores e verificaram a importância de apenas alguns requisitos que devem constar. Como agente e como técnico, quem tiver mais interesse quando estiver lá no batalhão, dá uma olhadinha na NBR, porque pelos dados que eles trazem lá, pode ser muito relevante para um constatado mais apurado, com mais informações técnicas nesse boletim, tá? Só informações técnicas, tá? Não há mais no batalhão de trânsito aquela situação de nós darmos um parecer técnico de quem é a culpa ou não. Até um tempo desses,
Era assim, né? Um tempo desses, eu acho que era o quê? 2013. E aí a gente mudou isso. Por que a gente mudou isso? Vamos ver mais à frente, né? Essa situação de que por que a gente não emite mais um parecer. Já que a gente faz todo o levantamento, a gente tem uma noção sim de quem está errado ou não, mas por que nós não dizemos lá? A gente vê que o veículo está na contramão da via e houve a colisão. A gente só faz a menção, tira as medições, coloca os vestígios que a gente verificou e a justiça que decide ou as partes entrem em acordo com o boletim que é expedido aí pela Polícia Militar. Nessa NBR, ela traz uma classificação de vítimas de acidente de trânsito. Ela vai trazer sobre uma vítima leve, o que é que ela tem, o que é que deve ser observado, uma grave e uma gravíssima. É um dos pontos que nós omitimos no nosso boletim. Por quê? Era muito complexo a gente dar essa previsão, tá? Porque nós não somos médicos e chegando no local, mesmo que a gente chegue no local, a vítima esteja consciente e orientada, já aconteceu várias vezes dessa pessoa no hospital morrer. Nós não sabemos a gravidade da lesão interna. Então, seria um conceito um pouco... Não seria muito da nossa competência, nós não colocamos isso no nosso boletim. Mas estava previsto na norma, e alguns estados possam ser que traga essa menção, mas nós não. E aí, nós tiramos até porque também a resolução 001, ela não trata da questão de vítimas, e vítimas leves, gravíssimas, ela não trata disso, tá? Então, não temos que analisar o grau da lesão. Nós temos só que verificar o fato que houve e relatar num boletim. A gravidade, o que vai gerar uma questão judicial mais pesada para um ou para outro, isso aí gente, com as partes e com a justiça, tá bom? No entendimento do BP-Trans, serão consideradas vítimas qualquer pessoa que necessite de socorro ou de atendimento médico no local. Então, qualquer pessoa que tiver socorro ou atendimento médico no local é considerado vítima. Ou seja, a pessoa foi socorrida, ela vai ser feito o boletim de acidente de trânsito. E quando eu falo aqui atendimento no local, é porque foi o SAMU e algum órgão bombeiro, tá? A gente vai lá, o bombeiro vai lá, verifica que não há a necessidade, não houve lesões aparentes para se levar ao hospital. Então, gente, não realizamos o boletim, tá? Só vamos fazer o boletim. Quando eu coloquei aqui o atendimento médico no local, é quando a gente está no local do acidente e chegou o atendimento, porque geralmente o socorro chega antes de nós. Quando a gente chega lá, só tem uma das partes no local, ou nenhuma, que as duas foram socorridas, só estão os veículos. E às vezes a gente está lá e o atendimento médico chega lá no local. E ele vai nos dar um parâmetro de que aquela pessoa não vai ser socorrida, porque só teve escoriações, nenhuma lesão. Isso aí não é considerada vítima. Agora, se essa pessoa aparentemente não teve nada, né? Mas ela foi levada para o trauma para fazer um raio-x para ter a certeza, mas depois verifica-se que lá no hospital que ela não teve nada, nenhuma lesão, só foi escoriações. A gente faz porque estávamos no local e ela foi socorrida. Gente, eu quero que vocês entendam assim. Não adianta a gente estar questionando aqui, capitão, mas fulano foi socorrido, não teve nada, e ciclano, só porque não foi para o trauma,
também não foi feito o boletim para ele, mas o outro teve a mesma situação, mas porque tem um conhecimento com A, com B, com C, foi levado pela ambulância só para a gente fazer o boletim de acidente de trânsito. Pode acontecer isso? Pode. Mas a gente não tem que estar verificando isso, gente. Vai complicar nosso serviço e vamos fazer esse tipo de análise, não é nosso papel, tá? Mas o boletim é uma simples coleta de dados. A resolução, ela veio para quê? A resolução, ela veio para que o bem público maior seja protegido, certo? No caso, uma situação individual não pode prejudicar um interesse público. Um acidente, ele não pode intervir numa via de uma pessoa de 6 horas da noite por causa de um para-choque, enquanto toda uma sociedade ali está presa num trânsito, provavelmente pessoas podem estando ali precisando de atendimento médico, ir para o hospital, e ali não pode ir por causa de uma questão material, tá? Por isso que a resolução foi feita. Se a gente faz um boletim de acidente de trânsito, pelas informações momentâneas de socorro ou não, isso não compete a verificar, o policial errou, não errou. Se o SAMU levou para o hospital, tá tudo certo. É só constar em relatório, se está informado, vai ter o número da viatura, tudo pronto. Não vai caber a nós estarmos avaliando o estado de saúde de cada um. Foi socorrido? Faz. Não foi socorrido? Não faz. No caso de vítima, tá? Tem outros parâmetros a ser analisados se nós vamos fazer o boletim de acidente de trânsito ou não, tá bom? Então, deixa eu só lembrar aqui, anotar, porque senão eu esqueço, né? Para falar mais à frente com vocês, tá? Vamos lá. Fatores que contribuem para um acidente de trânsito, né? Vamos fazer uma leiturinha aqui que é mais leitura, para massificar, né, o assunto, facilitar mais à frente. Então, temos os fatores. Quais são os fatores que contribuem para o acidente de trânsito? Fator humano, quando o comportamento do homem, como pedestre, condutor ou outra condição, contribui para a ocorrência do acidente. Refere-se à educação, atitude e preparo do cidadão para o trânsito, suas condições físicas e psicológicas e sua capacidade de julgamento. Então, se houver falha nessas referências feitas aqui, né? Atitude, o preparo, se ele não tiver em condições físicas e psicológicas adequadas, uma capacidade de julgamento adequada no momento, vai ser o fator humano que vai contribuir para o acidente, tanto como condutor como pedestre. O acidente não é culpa apenas do condutor. Às vezes o pedestre está desatento, não faz a sinalização correta para ultrapassar, por exemplo, numa faixa de pedestre, não faz todo o procedimento que deve ser feito. Então, tem o fator humano que determina muitas das vezes, eu acredito que 80% das vezes, o acidente de trânsito. E tem o fator do veículo. Se houver falha mecânica, quando houver falha mecânica, elétrica no veículo, e vai contribuir para a ocorrência do acidente. Refere-se às condições de manutenção, conservação, desempenho do veículo e equipamentos integrantes. Mesmo tendo essa situação do fator veículo, ainda coloco essa situação do fator do veículo dentro do fator humano. Dentro do fator humano. Por quê? Porque há uma falha mecânica, né? Qual é a obrigação, nós como condutores, antes de sair de casa? Observar as condições de manutenção, conservação e desempenho do veículo. Né? Nós temos que observar pneu, tudo que é visível, né? O limpador do para-brisa, gasolina, que às vezes falta,
freio, enfim. O que é básico, o que dá para observar, eu ainda acredito que se houver falha num desses equipamentos básicos, eu ainda acredito que não é nem falha do veículo, é falha humana, não é? Porque ele tem a obrigação de estar fazendo manutenção no seu veículo. Mas claro que tem algumas situações que realmente é uma fatalidade e a gente às vezes não espera que o veículo apresente, né? Principalmente assim, falha elétrica, que não tem como verificarmos, e motor, entendeu? Então, é só uma colocação assim, que algumas falhas do veículo remetem à falha humana, né? Para que vocês tenham esse entendimento, mas que também tem algumas situações que realmente independem da nossa responsabilidade como motoristas. Fator via. Falei muito já aqui antes, né, sobre a situação até da responsabilidade objetiva do Estado, se houver alguma situação na via, né, independente de comprovação do dolo ou da culpa, ele vai ter, se houver um nexo de causalidade, ele vai ser responsabilizado. Então, quando uma deficiência na via ou em sua sinalização contribui para a ocorrência do acidente, refere-se às características físicas da via. É o principal fator de atuação da engenharia, incluindo aspectos da geometria, sinalização, regulamentação e o uso da via, bem como da pavimentação e condições do tráfego. Ou seja, é a questão de uma via estar conforme os estudos realizados pelo órgão competente, regular, sinalizada, pavimentada de forma segura, tá ok? Senão, a responsabilidade vai ser do órgão. Se esse fator estiver deficiente ou se houver, se não for a deficiência, a questão da falta, da deficiência, né, ou até o excesso de informação. Tá? Às vezes o excesso de informação, como eu também falei ali nos princípios de sinalização, ela busca atrapalhar, confundir o motorista. Tá? Então, tem que analisar tudo isso, e quem analisa quando há um acidente? O policial militar que está no local, o PRF na BR, tá? E todos esses dados, gente, é muito importante, porque se ele faz um levantamento de estatísticas, né, de como que o acidente ocorreu. Se a gente sente que há, naquela via B, sempre um acidente, quase todos os dias acontece acidente naquela via, e o policial lá está relatando que há uma sinalização, uma falta de sinalização naquela via, o setor deve, né, como dever, como pessoal e profissional, de informar o órgão competente sobre a sinalização, que ali aquela falha na sinalização está causando muito acidente, e levar as estatísticas, não é, para o órgão, para que aquilo ali seja sanado. Isso é uma obrigação do setor, tá? Para que a gente melhore aquela situação local e evite mais acidentes. Então, o fator do meio ambiente, que aí é quando os fatores do meio ambiente ou da natureza prejudicam a segurança no trânsito, contribuindo para a ocorrência de acidente. Refere-se à ocorrência de fenômenos naturais relacionados às condições meteorológicas e de visibilidade. Ou seja, chuva forte, torrencial, que acontece aí muito, a aquaplanagem, né? Que aí a gente vai analisar várias coisas no aquaplanagem, não só o fator ambiental que tem muita relevância, mas a questão de pneus, que é uma questão do fator veículo atrelado ao fator humano, que é uma responsabilidade do condutor observar as condições
do pneu, né, do veículo. E aí é uma questão que vai também ser trazida em boletim se realmente for o fator determinante para o acidente, o fator no momento da questão ambiental. E agora a gente vai entrar aqui no tema que eu falei, né? Qual a legislação pertinente que o código traz, né, sobre acidente. Gente, se a gente for se debruçar no Código de Trânsito brasileiro, nós não vamos ver referências sobre o boletim. Na verdade, o artigo 23, que fala sobre as competências das polícias militares dos estados e do Distrito Federal, ele trazia 7 incisos, certo, sobre essas competências, dos quais 6 foram vetados. E desses 6 que foram vetados, tinha um dos incisos que nos dava esse poder de elaborar e encaminhar os órgãos competentes os boletins de ocorrência relativos a acidente de trânsito. Ele foi vetado. Ele foi vetado justamente por causa de outras vetações anteriores. Então, de 7 artigos, gente, para vocês verem, de 7 incisos, desculpe, melhor dizendo, de 7 incisos, inicialmente previstos nesse Código de Trânsito nosso, para estabelecer as competências das polícias militares, 6 foram vetados. E o argumento foi por quê? Vamos lá. Era um argumento de que a fiscalização de trânsito não é de competência exclusiva das polícias militares, tendo em vista o quê? Que as infrações de trânsito são predominantemente de natureza administrativa. Então, na verdade, os incisos não criavam essa exclusividade, eu acredito. Até porque justamente o inciso aprovado, né, que foi o inciso 3, o único aprovado, ele já menciona que a fiscalização da PM é concomitante com os demais órgãos credenciados. Então, eles vetaram sobre esse argumento que não era competência exclusiva da Polícia Militar, a fiscalização, porque tratava muito sobre a questão das normas, né, de trânsito e da exclusividade. Inclusive, o inciso 2, que foi vetado, ele fala que exercer com exclusividade a polícia ostensiva para o trânsito. Aí gerou vários vetos. E aí esse veto ele acabou por criar um vácuo na legislação, né? Porque aí ele retirou esse outro inciso que tratava dessa competência de encaminhar e elaborar os boletins de ocorrência de acidente de trânsito, ele tirou. E ficou o quê? Um vácuo, deixou de constar na lei. Qual órgão público, desculpe, e qual é a competência, né? Qual órgão é competente para esse registro? Então, o CTB tirou isso, né? Quando ele tirou, ficou esse vácuo, né? Mas aí agora a gente vai estudar que esse vácuo trazido pela legislação especializada em trânsito não tira a nossa competência legal, porque ela não nega, ela não diz que nós temos a obrigação de fazer, porque não faz menção sobre o boletim de acidente de trânsito no código mais. Não se faz menção. Mas códigos tão importantes quanto faz a menção e até anteriormente ao CTB. Como ele não tem a negação, a proibição, então a gente leva em consideração outras leis. E é isso que a gente vai estudar agora. Na legislação existente relativa ao acidente de trânsito, verifica-se a necessidade de quê? Do exame no local de acidente. Verifica-se a preocupação de tais legisladores do pronto atendimento das ocorrências, proporcionando a segurança necessária à população, bem como evitando transtornos comuns nesses acontecimentos. Então, isso é uma preocupação muito antiga, né? De que tenha um atendimento rápido e eficiente para que proporcione menos transtornos, tanto às pessoas envolvidas no acidente quanto às pessoas externas ao acidente. Então, no Código de Processo Penal, certo? No Código de Processo Penal, ele já trazia
em 94, ele trazia algo em relação a acidente. E houve uma mudança expressiva. Mas vamos lá ver como é que ele trazia em relação, como é que ele fazia a menção sobre acidente nesse Código de Processo Penal. Artigo 6º, inciso 1. Foi de 94. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Esse artigo 6º do CPP, ele vai tratar de crimes em geral, né? O que é que acontece? Todo mundo já sabe, né? Nós vamos lá, fita zebrada onde dá para colocar, evita, isola o local, espera o perito para que faça a perícia. Então, teve crime, isola o local, espera a perícia. Trânsito, crime de trânsito, acidente de trânsito, que tem vítima, que tem algum indício de crime, mesma coisa. Ele vai, vamos lá, e seria isso, né? Chegaríamos lá, isolaríamos, chamava o IPC para fazer a perícia de acidente de trânsito também, se houver indício de algum crime. Artigo 169 também trazia no CPP a seguinte rezava o seguinte: para efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instituir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas ilustrativos. Artigo 69, mais uma vez, ratificando o inciso 1 do artigo 6º da questão da conservação do local. O isolamento esperar o quê? A perícia. E aí, gente, isso aí traz o quê pra gente? Imagina aí todo tipo de crime, inclusive acidente de trânsito, a gente tem que isolar e esperar o perito para fazer. Porque o Código do Processo Penal, ele deixa claro aí que é só os peritos criminais que deveriam fazer o exame local, né? Olha só. Na Lei 5.970, de 11 de dezembro de 1973, exclui da aplicação do disposto do artigo 6º, inciso 1, exclui da aplicação do disposto no artigo 6º, inciso 1, 64 e 69 do CPP, os casos de acidente de trânsito e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Em caso de acidente de trânsito, a autoridade ou agente policial que primeiro tomar conhecimento do fato poderá autorizar, independente de exame do local, a imediata remoção das pessoas que tenham sofrido lesão, bem como dos veículos nele envolvidos, se estiverem no leito da via pública e prejudicarem o tráfego. Olha só, gente, o que traz, né? Ele vai excluir não é que o artigo 6, inciso 1 existe, mas ele exclui dessa situação os casos envolvendo acidente de trânsito. Se for acidente de trânsito, não precisa esperar o perito criminal. Se for acidente de trânsito, aí a autoridade ou agente policial que primeiro tomar conhecimento do fato poderá autorizar, independente de exame do local, essa remoção, o socorro das pessoas, certo? Tudo que prejudicar o tráfego, ele vai acelerar esse processo para que a via seja liberada o mais rápido possível. Mas, para que isso aconteça, para autorizar essa remoção, esse policial, né, ele deve fazer o quê? Lavrar, aí sim, onde vem nossa competência? Lavrar boletim de ocorrência
lavrar boletim de ocorrência, nele consignado fato, as testemunhas que o presenciaram e todas as demais circunstâncias necessárias ao esclarecimento da verdade. Ou seja, gente, saiu lá do CPP a situação de espera do período criminal, só a situação de acidente de trânsito. Então, foi acidente de trânsito, não precisa esperar o período criminal. Por quê, gente? São vários, é uma coisa corriqueira, no dia a dia. Então, o legislador viu a importância de agilizar isso. Então, ele passou essa competência para qualquer autoridade policial que primeiro chegar no local. Então, lavrar o boletim. Só que, para qualquer policial militar poderia lavrar esse boletim pela leitura, não é mesmo? Pode sim. Qualquer autoridade policial pode lavrar o boletim de ocorrência. Só que aí a polícia militar concentrou essa responsabilidade num batalhão de trânsito, né? A polícia militar, ela tem várias especialidades e aí, para que o serviço tenha um andamento eficiente, concentrou em uma unidade, tá? Para que haja efetividade. E as demais têm outras missões aí de cunho criminal, e a nossa é em relação a acidente de trânsito. Aí a gente delimitou isso para facilitar o serviço, mas que se algum policial tiver a competência, tiver a técnica de elaborar um boletim de acidente de trânsito, não estaria errado em elaborar. Tá ok? E vamos lá para a próxima. E aí houve alteração também, pessoal, no Código de Processo Penal. Tá? No Código de Processo Penal também houve alteração. Então, pessoal, o Código de Processo Penal, ele também trouxe uma alteração. Não alteração, né? Ele também tirou da previsão do Código de Processo Penal Militar a questão de acidente de trânsito. Não é que alterou, né? E a mesma coisa aconteceu com os outros artigos do CPP, né? Não alterou, ele só retirou daquela previsão de perícia do local de crime os casos de acidente de trânsito. No caso do Código de Processo Penal Militar, artigo 12, a linha A, logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na ocasião, a autoridade a que se refere o parágrafo 2º do artigo 10º, aí quem tiver curiosidade, olhe na legislação, deverá, se possível, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e situação das coisas, enquanto que necessário. Aí, novamente, tem outro artigo do 339 do CPM, né, do PPM, né, Processo Penal Militar, que vai falar também sobre o local. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticado o crime, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere os estados das coisas até a chegada dos peritos. Mas um artigo trazido pelo Código Penal Militar, de processo penal militar, que também fala que nesses casos de exame no local, esperar os peritos. E aí, a Lei 6.174, ela veio também excluir dessas situações os casos de acidente de trânsito. Ou seja, o presidente da República decreta e eu sanciono a seguinte lei. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Vamos lá. Às vezes eu quero ser muito rápido, atropelo as palavras, mas vamos lá. Artigo 1º. O disposto nos artigos 12, a linha A, que a gente leu, que eu li,
e eu acredito que vocês aí também verificaram, e 339 do Código de Processo Penal Militar, nos casos de acidente de trânsito, não impede que a autoridade ou agente policial possa autorizar, independente de exame local, a imediata remoção das vítimas, como dos veículos envolvidos nele, se estiverem no leito da via pública e com prejuízo no trânsito. Mesma coisa da situação do Código Penal, né? Mesma coisa o militar do penal. Ele excluiu a situação de acidente de trânsito para que seja removidas as vítimas dos veículos do local. Mas para que isso aconteça, também tem um parágrafo único no Código de Processo Penal Militar, que essa autoridade ou agente policial que autorizar a remoção facultada neste artigo, lavrará, não é pode não, é uma obrigação, ele tem que lavrar o boletim no qual registrará a ocorrência com todas as circunstâncias necessárias à apuração de responsabilidades e arrolará as testemunhas que a presenciaram, se assim houver. O artigo 2º, né, que fala que a lei vai entrar em vigor na data de sua publicação. Ou seja, gente, o questionamento que poderia vir na cabeça de vocês que os crimes a polícia militar só deve isolar e quem deve fazer a perícia é o perito da civil, cai por terra no caso dos acidentes de trânsito, porque a própria legislação ela traz essa exclusão, tira ele desse rol normal, né, de crimes. Ele trata diferenciado por causa da questão corriqueira, para que não haja prejuízo social maior, né, do que um interesse pessoal, né? Então, o acidente de trânsito saiu dessa esfera. E aí alegou, e aí abriu o precedente que qualquer autoridade policial pode fazer perante a realização da lavratura do boletim, que foi facultada aí pelo comandante-geral e foi depois que foi. Antigamente nós éramos companhia de trânsito e agora batalhão de trânsito. E nós somos competentes para que concentre essa competência para o batalhão de trânsito. Bom, já deixando claro nossa competência legal, houve outras situações que culminaram, né, em resoluções, em reuniões, para que resolvesse, né, a forma desses atendimentos e uma eficiência e agilidade nesse serviço, porque ainda se verificava que havia muito prejuízo social na demora do atendimento dessas ocorrências. Então, a ata da reunião ordinária do CONTRAN de 94, que foi que ela tratou? Vamos ler? Vamos lá. O Conselho, tomando ciência por notícia de vários jornais de grandes engarrafamentos de trânsito causados pela demora em serem periciados locais em que ocorreram acidentes de trânsito, às vezes de pequena monta e sem vítima, ou às vezes com vítima, mas que a manutenção do local inalterado colocava em risco a segurança dos demais usuários da via. Então, o que o CONTRAN resolveu determinar nessa ata? Que os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, DETRANS, DERs, DNRs e as polícias militares dos estados e do Distrito Federal e a Polícia Rodoviária Federal que adotem mecanismos de pronto atendimento para a imediata desobstrução da via, conforme preceituam as leis já mencionadas, né, 5.970 e 6.174, que autorizem a imediata remoção das vítimas e dos veículos envolvidos que estiverem no leito da via pública e prejudiquem o trânsito, né? Já era lei, mas mesmo assim, o que acontecia? Muita congestão. Qual era a situação que deveria ficar em via e a primeira autoridade policial do local que chegasse providenciasse a desobstrução e a confecção do boletim de acidente de trânsito, né? Nos acidentes com vítima.
E os demais casos que não tivesse vítima, era para seguir o Código de Trânsito, que já tem previsão legal que tem que se retirar da via se não houver vítima. Senão é multa, é autuação, tá bom? Observa ainda o conselho que no tocante aos acidentes de trânsito sem vítima, não há nada na legislação de trânsito. É como eu falei, não tem nada na legislação de trânsito ou penal que justifique a não desobstrução imediata do local, com o pronto restabelecimento do fluxo de tráfego, e qualquer garantia probatória particular não pode sobrepor os direitos da comunidade do livre trânsito com segurança. Ou seja, não tem previsão, não tem um motivo por que os veículos ficam ali e querem um atendimento da polícia militar se não há vítima, se ali foi uma questão administrativa. Como eu já disse, um interesse de um, dois ou três não pode se sobrepor ao interesse de toda uma sociedade, tá? O prejuízo pode ser muito maior, né? Então, mesmo assim, tinha-se esse costume, né? Tem a legislação, nada é tratado de que nós éramos obrigados a fazer os boletins que não houvessem vítimas. Mesmo assim, se criou um costume. BPTran ia. Gente, era um absurdo de acidentes. Eu cheguei no BPTran em 2010, 2011, no início de 2011. Era um absurdo de acidentes de trânsito. Cara, e congestões muito grandes, isso de 6, 7 da noite, de meio-dia, era a loucura do batalhão de trânsito, a gente não conseguia dar conta. E, fora isso, o prejuízo social que trazia, né? Então, perante tudo isso, já tinha as orientações do CONTRAN, já existia legislação federal, desde 74, como vocês viram, que previa que os acidentes com vítimas que deveriam esperar atendimento policial e mesmo assim ser providenciada imediata a remoção assim que a autoridade policial chegasse no local. Mas não previa os casos de pessoas que não tivessem o mínimo de lesão, né? Então, aí partiu da iniciativa do Estado aqui da Paraíba de emitir uma resolução que aí fixasse isso e a gente acabasse com esse tipo de transtorno, né? Às vezes muita gente na época se sentiu prejudicada, mas, pessoal, é uma questão só de costume, né? E aquela situação da segurança da outra parte de ter a polícia ali. Mas se a outra parte não vai querer acordo, aconteceu um acidente de trânsito, você pega logo a placa da pessoa, certo? Se ele não quiser fornecer seus dados pessoais, tira a foto lá do acidente, do veículo, de como ocorreu o fato. Né? Eu acredito que dificilmente a pessoa não queira dar os dados pessoais. Mas se houver aí um atrito maior, umas vias de fatos, aí sim, chama a polícia militar em si, que nós vamos no local da área, não é o BPTran, é a polícia militar, porque aí já é outro tipo de situação, e vai resolver. Mas, se não, o que o BPTran iria fazer lá era uma coleta de dados, não teve vítima, pega essas fotos, pega os dados do veículo, do cidadão, faça seu boletim de ocorrência, não precisa ir os dois juntos não, faça seu boletim de ocorrência, entre num acordo. Se não houver acordo, aí é justiça, com o seu boletim de acidente de trânsito, tá bom? É isso. Hoje, mais do que nunca, eu até digo assim ao pessoal que a gente tem que se ater a ter um seguro, porque realmente eu sei que dificulta quando não tem a polícia militar por perto. Mas, enfim, a gente tem que pensar no geral, não tem como a polícia militar abarcar tudo isso. Então, vamos lá entrar na nossa resolução, né? A nossa resolução que a gente já tratei até em prova para que vocês, né, já fossem fixando, e nós vamos tratar aqui os acidentes de trânsito, a resolução do CETRAN Paraíba 001/2014, que na época o comandante era o Coronel Almeida, e ele, nessa resolução, ele teve uma participação predominante, foi ele que encabeçou isso, e assim, eu tiro o chapéu para ele nessa situação que ele foi, peitou e mudou uma situação de anos, que ninguém conseguia mudar, tá?
Vamos lá entrar no conselho, na resolução 001 de 2014. Bom, pessoal, para que não fique muito longo e difícil de baixar a aula, eu vou gravar em 2 etapas, tá? Eu sabia que essa aula seria extensa, até porque quando a gente está presencial e com as perguntas, eu duro umas 2, 3 aulas para terminar. Se eu sentir, vocês podem até ver aí, se vocês tiverem muitas dúvidas, eu senti que vocês estão com muitas dúvidas, a gente grava uma aula, pode ser até ao vivo, só para a gente estar interagindo e respondendo as perguntas, tá bom? Mas, a princípio, eu vou gravar essas 2 aulas, vou parar agora, mas tem continuidade essa aula, tá ok? Começando pela resolução 001 com CETRAN, Paraíba. Ok? Até já já.